Olá pessoal, primeiramente boa noite a todos, que Deus abençoe cada um de vocês. Como todo mundo sabe, eu trago aqui no meu canal crimes que chocaram a sociedade. E hoje eu vou falar sobre o caso João Vitor e Igor. Só que antes de começar, pessoal, eu peço que se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreva no meu canal, ative o sininho de notificações, deixe seu like, deixe seu comentário. Pessoal, esse caso ocorreu no dia 5 de setembro de 2008 e é o caso dos irmãos que foram mortos, na verdade, estrangulados, asfixiados e esquartejados. Só que antes de chegar propriamente ao caso e aos seus culpados, eu vou relembrar um pouco da história para você. Bom, era por volta de 11 horas da noite do dia 5 de setembro de 2008, quando os gari da coleta de lixo da região de Ribeirão Pires começaram a recolher o lixo para ir embora, para levar para a fábrica, enfim. Só que num determinado momento, eles pegaram um saco de lixo e colocou no caminhão para ser triturado, como vocês devem saber ou já viram. Só que eles não conseguiram fazer isso, porque a embreagem do caminhão quebrou. O negócio que faz a coleta. E eles falaram, ó, nunca aconteceu isso. Então eles foram verificar. Quando eles abriram o saco, eles encontraram uma perna que parecia ser de um ser humano. Integrado, desconfiado daquilo, eles foram até a delegacia mais próxima. Procuraram um policial de plantão e falou assim, ó, isso parece ser uma perna humana. O delegado que estava de plantão na hora disse que aquilo ali é uma besteira que eles estavam falando. Achou que era uma brincadeira, uma perna de brinquedo, enfim. Só que o delegado abriu o saco e percebeu que havia outros pedaços de corpos ali. Braço, perna, tronco, enfim. Aí o delegado falou, opa, isso aqui é estranho. O delegado chamou a perícia de Ribeirão Pires, que junto com os outros policiais abriram outros sacos e encontraram mais corpos, mais restos de corpos ali. Beleza. O delegado assistente foi chamado. Quando ele chegou na delegacia, segundo o que ele disse, ele viu 3 cabeças, um tronco e, perdão, desculpa, 3 pernas, uma cabeça praticamente queimada, irreconhecível, e um tronco de um corpo. Só que assim que ele viu isso, ele se lembrou de 2 adolescentes que tinha sido apresentado a ele há 3 dias atrás. Por quê? Porque esses adolescentes estavam andando pela rua sem direção. E os guardas municipais levaram esses adolescentes até a delegacia. E o delegado falou assim, ó, por que vocês estão perambolando pela rua? E eles falaram que a madrasta havia dado 10 reais a eles, para eles ir procurar a mãe. Só que como estava tarde, eles resolveram andar ali na rua mesmo. E o delegado falando mais um pouco com eles acabaram confessando que sofriam maus tratos. Então o delegado associou aquele corpo esquartejado a esses 2 jovens que tinham sido apresentados a ele 3 dias antes. Só que assim que os meninos relataram que sofriam maus tratos, o delegado entrou em contato com o conselho tutelar, que rapidamente tomou uma decisão de saber o que estava acontecendo. O delegado falou assim, ó, eles podem voltar ao convívio, só que tem que comparecer no dia seguinte. Mas isso não aconteceu. E o delegado já estava com aquilo na cabeça. Mas sabe por que não aconteceu? Porque eles foram assassinados. Como? Eu digo como. Eles foram asfixiados, queimados e esquartejados. E em seguida,
colocaram restos do corpo, metade do corpo esquartejado, para o lixeiro levar, como se fosse bicho. Acontecendo isso tudo, o delegado já estava desconfiado, como eu já disse. Ele foi na casa dessa madrasta, que morava com os meninos e o pai. Chegando lá, ele viu uma luz acesa, a televisão estava ligada. Só que quando ele bateu na porta, a pessoa se escondeu, desligou a luz, a televisão apagou a luz e se escondeu em um dos quartos. E o delegado, como a porta estava entreaberta e ele já tinha falado várias vezes e ninguém tinha atendido, ele resolveu entrar na casa. Quando ele entrou na casa, a madrasta veio ao encontro dele e falou: o que que houve? E o delegado falou: cadê os meninos? E ela falou: não sei, eles saíram para a escola e não voltou até agora. Só que tem um detalhe nessa história que o delegado achou curioso e eu também. Era 3h30 da manhã. E até aquele exato momento, nenhuma ligação e nenhuma queixa tinha sido feita na delegacia como desaparecimento. Ou seja, eles tinham saído de manhã e já era quase 3h30 da madrugada do sábado e eles não voltaram. Mas enfim, vamos seguindo. Vocês vão entender a história. Só que o delegado, como é muito esperto, sabe muito bem jogar esse jogo, jogou uma isca e a madrasta acabou confessando o crime. 2 horas depois, ela disse que matou os meninos, mas disse que não fez isso sozinha, disse que fez com o pai dos meninos. A polícia foi atrás dele, ele foi preso, conduzido à delegacia, e durante 2 horas ele falou que não foi ele que tinha matado os filhos, que os filhos não teriam nem sido mortos. Só que o delegado brilhantemente teve a ideia de fazer ele ir até o Instituto Médico Legal, reconhecer o corpo dos filhos. Chegando lá, ele ainda assim disse que não eram os filhos. Só que o delegado falou: olha para o corpo. Quando ele olhou para o corpo, para os corpos, na verdade, porque era mais de uma pessoa, eram os filhos, ele falou: realmente é meus filhos. E só assim ele confessou o crime. Alguns anos se passaram, 2 anos se passaram, na verdade. Em 2010, eles foram condenados por duplo homicídio qualificado. Ele pegou 67 anos, 1 mês e 10 dias de prisão. Ela pegou 59 anos e alguns meses. Só que eles estão presos até hoje. Só que tem um detalhe nessa história, pessoal. 3 detalhes que são totalmente inaceitáveis. O primeiro: esses meninos foram até o conselho tutelar, levado pelo delegado, por ter relatado maus tratos a eles. E nada foi feito. O conselho tutelar, ainda assim, resolveu entregá-los novamente à casa do pai e da madrasta. Segundo ponto: eles já haviam fugido de casa, justamente pelos maus tratos que sofriam. E novamente tiveram que voltar para casa. Eles pediram abrigo à tia. A tia ingenuamente não deu abrigo a eles e resolveu chamar o pai deles novamente, e a madrasta foi levá-los. Isso aconteceu 1 mês antes deles serem assassinados. Essa fuga. Terceiro erro, pessoal. Terceira indignação. Esse caso ocorreu praticamente 6 meses depois do assassinato de Isabela Nardoni. Quem é Isabela Nardoni? Eu falo. A menina de 5 anos que foi brutalmente assassinada pelo pai e pela madrasta. 6 meses antes desses 2 meninos serem mortos. Então você vê que a justiça falhou, a tia falhou e a Constituição anda falhando.
Porque depois do caso Isabela e desse caso, alguns anos atrás, teve o caso Bernardo, que foi morto também pelo pai e pela madrasta. 3 casos, pessoal. 3 casos envolvendo crianças. 3 casos envolvendo pai e madrasta. 3 casos de assassinato. Aí eu te pergunto, aonde está a lei? Aonde está a justiça? Aonde está a Constituição que só beneficia o assassino e desqualifica a vítima? E vocês acham que vão acabar? Não, não vão acabar. Infelizmente, daqui a alguns anos ou meses, vamos ter a notícia de que mais uma criança foi assassinada nesse país. Porque a imprensa ela serve muito para divulgar esses casos. E os casos que não são divulgados? Quantas crianças estão morrendo agora? Quanta criança está sendo estuprada agora? Violentada? Então, pessoal, vamos fazer manifestações pacificamente, é bom que se esclareça isso. Porque fizeram tanta manifestação para a candidatura de A, B e C, você já sabe o que eu estou dizendo, não vou citar nomes aqui. Fizeram tanta manifestação, fecharam estrada, isso, aquilo outro, o que é algo ilegal, por sinal. Mas fizeram. Mas vamos fazer algo legal? Vamos fazer uma manifestação legal, algo constitucional, uma manifestação pacífica, sem fechar estrada, sem nada disso, para tentar mudar essa lei, pessoal. Porque, infelizmente, vamos novamente ouvir casos de crianças sendo assassinadas pela ineficácia da lei, infelizmente. Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo.